Fala moçada, beleza? Tudo certo? Vamos agora ao nosso terceiro bloquinho relacionado às tendências pedagógicas. No último bloco, a gente finalizou as tendências liberais e agora a gente vai introduzir aí as tendências progressistas, tá certo? Então vamos comigo na tela, uma vaga é sua. Então, aspectos pedagógicos sociais da prática educativa segundo as tendências pedagógicas, vídeo 3. Vamos começar aí pela pedagogia progressista libertadora. Então, a pedagogia progressista libertadora, no que se refere ao papel da escola, lembrando que a libertadora tem como grande influência a figura de Paulo Freire, tá certo? Paulo Freire que fez um paralelo importante entre a pedagogia bancária, que reflete a ótica do opressor, versus a pedagogia do oprimido, que já visa aí refletir os interesses, as expectativas, as vivências, ou seja, o currículo de uma classe menos favorecida socialmente e economicamente falando, né? Então, a principal manifestação da pedagogia progressista libertadora faz correlação com a figura de Paulo Freire. Bom, uma outra relação importante é a educação popular, principalmente no que tange às políticas, né, aos projetos que Paulo Freire empreendeu, no que se refere à alfabetização de educandos jovens e adultos, tá certo? Então, uma das bases aí importantes da educação popular, que começou nos anos 60 em nosso país e que tem uma relação direta aí, portanto, com a pedagogia progressista libertadora. Tá bacana? Tela. Olha aí. Então, o papel da escola visa levar professores e alunos a atingir um nível de consciência da realidade em que vivem na busca da transformação social. Que nível de consciência Paulo Freire denominou a este papel da escola, né, em promover um nível de consciência da realidade que faça com que nós possamos constituir sujeitos transformadores da realidade social? É a consciência transitiva. Muito cuidado com esse termo em prova, tá? Se falar consciência intransitiva, pega. Então, a consciência intransitiva, de certo modo, está associada a uma pedagogia de ordem bancária. O sujeito apolítico, o sujeito não reflexivo, não problematizador, enfim. Então, a intransitiva associada à pedagogia bancária. A consciência transitiva já associada a uma proposta pedagógica libertadora. Beleza? Conteúdos. Nós temos os temas geradores de discussão, em que o currículo ele nasce na sala de aula, ele é desenvolvido pelos professores e pelos alunos dentro da sala de aula, enfatizando a importância do currículo real, ou seja, aquilo que acontece na sala de aula, valorizando os interesses e as expectativas dos educandos. Então, um currículo que parta das vivências, das expectativas, de temas que estejam devidamente contextualizados com a realidade dos educandos. Então, a contextualização da realidade, beleza? Ou com a realidade. Então, é bom a gente especificar aqui os pontos-chave, né, podemos dizer assim, da teorização de Paulo Freire e, consequentemente, da pedagogia progressista libertadora, tá certo? O que mais, Leandro? Com relação aos métodos, então nós temos a proposição de grupos de discussão através dos círculos de cultura. Mais à frente eu vou voltar nesse ponto aqui. Professor e aluno, a relação professor e aluno, ela é de igual para igual. Isso daqui permeia uma relação horizontal, né, de igual para igual, e que está diretamente associado ao contexto da relação dialógica, tá certo? A relação dialógica
em que professor e aluno estão em condições de igualdade, ou seja, permeando relações horizontais. No contexto da aprendizagem, nós temos resolução de situações problema, vinculadas, obviamente, à realidade, à contextualização da realidade dos educandos. E aí, dando sequência, mais alguns outros pontos. Falou de educação problematizadora na prova, libertadora. Visa a transformação da realidade social. Relação dialógica, professores e alunos em condição de quê? Igualdade. Ninguém educa ninguém, como ninguém educa a si mesmo. Nós nos educamos em comunhão, mediatizados por quem? Pelo mundo, Paulo Freire. Beleza, tela? O que mais? Professor visto como animador, os temas geradores, os círculos de cultura que promovem aí a horizontalidade na relação educador-educando, além da valorização das culturas locais e da oralidade. Então, vamos destacar esse último aqui, ó, valorização das culturas locais, assim como também da oralidade, porque valoriza as ideias, as percepções dos educandos, não é isso? Então, a fala não fica direcionada pelo professor, muito pelo contrário. O professor, ele é um animador da discussão, de modo um motivador, um incentivador, enfim, de modo que os educandos participem mais ativamente das discussões, dos debates, enfim, das proposições que serão empreendidas em sala de aula. Tela. O ciclo gnosiológico. Então, se aparecer esse termo aqui, que para muitos é um termo estranho, né? Isso também se associa à teoria de Paulo Freire e, consequentemente, à pedagogia progressista libertadora. Então, o que seria esse ciclo gnosiológico, Leandro? O momento de ensino e aprendizagem do conhecimento já existente e o momento de trabalhar a produção do conhecimento ainda não existente. Movimento que se dá entre o educador e o aprendiz. Então, a grosso modo, a gente pode fazer a correlação do ciclo gnosiológico com o quê? Não só com a busca, mas também com a construção e reconstrução do conhecimento. Até porque o termo gnosiológico vem lá do grego gnosis. Gnosis é conhecimento. Então, ou seja, gnosiologia é teoria do conhecimento, estudo do conhecimento. Então, o ciclo gnosiológico está justamente nesse processo de aprender, reaprender, construir, reconstruir saberes, tá certo? Então, envolvendo uma relação fortemente dialógica em que professores e alunos encontram-se em condição, portanto, de igualdade. Uma vaga é sua, tela, aqui. O que mais? Então, o paralelo que nós fizemos há pouco entre educação bancária e educação libertadora, lembrando que a educação bancária é um termozinho também corriqueiro em prova, então o ato educativo se confunde com um ato de depósito bancário, em que o professor deposita as informações lá no aluno. Então, ou seja, o professor ele se torna um agente transmissor, vulgo Aedes aegypti, e o aluno um mero que, Leandro? Receptor passivo das informações que são prestadas pelo docente. Então, a pedagogia bancária, ela tem todo um propósito tradicional, tá bacana? E aí, Paulo Freire empreendeu a ótica da pedagogia do oprimido numa concepção libertadora de educação, de modo que o aluno passe a ser protagonista, deixando de ser um mero coadjuvante no processo de ensino-aprendizagem. Tela. E ele propõe questionamentos acerca das realidades, das relações do homem. Ó. Isso aqui já foi trecho de prova. Ó. Então, propõe questionamentos acerca das realidades das relações do homem com a natureza e com os outros homens. Então, a relação do homem com o meio e a relação do homem com os demais homens, visando a uma transformação. Não é à toa que, em se tratando de concepções filosóficas de educação,
Esta pedagogia progressista libertadora se associa a uma concepção denominada de concepção transformadora. Então, muita atenção se aparecer esse termo na prova, normalmente em questões que vão tratar das dimensões filosóficas, sociológicas e educacionais. Então, se aparecer esse termo, concepção transformadora, isso se integra diretamente à pedagogia progressista libertadora de Paulo Freire enquanto maior referência, tá bom? Vamos de novo para cá. Agora entrando na libertária, pedagogia progressista libertária. Então a libertária, em se tratando do papel da escola, nós temos aí a ideia da transformação da personalidade num sentido libertário e de autogestão. Quando se fala de sentido libertário, dar ao educando maior autonomia. Até porque a educação, ela se dá em diferentes espaços. Então, ou seja, em diferentes espaços, além, é claro, da escola. Com relação à autogestão, daqui a pouquinho eu vou dar aí o conceito, uma definição geral de autogestão para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, de antemão, toda vez que aparecer na prova, autogestão ou concepção autogestionária, isso nos remete à pedagogia libertária, tá certo? Bom, como manifestações, nós temos principalmente as figuras de Miguel Arroyo e Celestin Freinet. A aprendizagem, falou lá, aprendizagem informal, via grupo, libertária. A relação professor e aluno é uma relação não diretiva. O professor é um orientador e os alunos são livres. Nós temos aqui um exemplo que é a Escola da Ponte. A Escola da Ponte que fica lá em Porto, Portugal, na cidade do Porto, em Portugal. E que teve como grande idealizador a figura do José Pacheco, que hoje vive inclusive aqui no Brasil, tá? E que tem encabeçado aí vários projetos no país, procurando instituir projetos parecidos ou similares ao projeto da Escola da Ponte, que foi idealizado por ele lá em Portugal. Então, essa ideia do professor como orientador, os alunos livres, no que se refere a, por exemplo, quando que o educando deseja ser avaliado, o que o educando deseja estudar no dia de hoje lá na escola. Enfim, então os alunos eles têm uma maior autonomia, uma maior liberdade no que tange aí ao traçar um caminho além das metas educativas a serem atingidas ou a serem buscadas ao longo do seu próprio desenvolvimento. Então, deem uma olhada, é sempre bom vocês darem uma olhada, por exemplo, em alguns vídeos. O YouTube, por exemplo, é um canal bem interessante, né? Já que serve como repositório de vídeos gratuitos, enfim. Então nós temos vídeos de muita qualidade, que trazem, né, que carregam consigo muitas informações interessantes. Então tem alguns documentários interessantes sobre a Escola da Ponte. Vale a pena vocês darem lá uma assistida com relação a isso, tá bom? Tela. O que mais? Os conteúdos, as matérias são colocadas, mas não exigidas, né? Refletindo um pouquinho do que a própria Escola da Ponte traz aí enquanto modelo, e como uma metodologia, a vivência grupal na forma de autogestão. Então, uma aprendizagem informal via grupo, constituindo as chamadas redes colaborativas de aprendizagem. E hoje, por exemplo, as tecnologias de informação e comunicação vêm contribuindo e muito, né, maciçamente para o empreendimento de redes colaborativas de aprendizagem. Beleza? O que mais? Aí, se falar na prova que a pedagogia progressista libertária tem correlação com ideais anarquistas, sem dúvida nenhuma, tá certo?
Então tem uma relação direta com os ideais anarquistas e, como exemplo, o movimento anarquista francês, lá do século XIX. Tá aí uma importante relação, tá? Então, ideais anarquistas, princípio do anti-autoritarismo, que é um dos lemas aí, né, um dos princípios das ideias anarquistas, assim como da autogestão. Então, quando se fala da autogestão, não existe o controle da atividade de um indivíduo por outro, como ocorre na alienação, e sim um controle do indivíduo por ele próprio, no interior de uma coletividade que se autogoverna. É como se eu dissesse o seguinte, não existe chefia. O próprio indivíduo ele tem as suas responsabilidades, ele tem ciência das suas tarefas e ele, tendo essa ciência das suas responsabilidades e tarefas, ele vai empreender o que ele necessita empreender dentro desta coletividade, tá certo? Então olha aqui, supõe a gestão da educação pelos envolvidos no processo educacional. E isso vai significar o quê? A devolução do processo de aprendizagem às comunidades onde o indivíduo se desenvolve, bairro, local de trabalho, o que vai permear uma maior aproximação entre escola, comunidade em geral e família, tá certo? Então, a autogestão, ela visa promover essa maior articulação, essa maior integração entre escola, comunidade e família, deixando claro que não há controle da atividade de um indivíduo por outro. Beleza? Bom, vistos as ideias principais aí da pedagogia progressista libertária, agora a gente parte para a pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos. Como eu falei lá no vídeo 1, esse termo foi idealizado por José Carlos Libânio, que, com base na pedagogia histórico-crítica de Saviani, ele criou uma tendência pedagógica voltada para as questões da didática. Então, esse termo, pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos, surgiu lá nos anos 80, tendo como Libânio a grande manifestação, além de Bernard Charlot, Macarenko, dentre outros. Papel da escola para a crítica social dos conteúdos. Difusão de conteúdos vivos e indissociáveis das realidades sociais. Então, um importante papel contextualizador do currículo, né? Então, a contextualização é um elemento importantíssimo dentro da pedagogia crítico-social. Difusão de conteúdos vivos e que tenham significado com as realidades dos educandos. Com relação aos conteúdos, é importante frisar a reavaliação dos mesmos, né, dos conteúdos culturais universais, ou seja, todos os conteúdos que foram incorporados, adquiridos, desenvolvidos ao longo da história humana, face às realidades sociais, ou seja, de acordo com o contexto atual da sociedade, nas questões políticas, nas questões econômicas, culturais, etc. Com relação aos métodos, favorecimento da correspondência dos conteúdos com os interesses dos educandos, e que estes possam reconhecer nos conteúdos o auxílio ao seu esforço de compreensão da realidade. Então, aqui nós temos um importante conceito, inclusive frisado na teoria de Saviani, que consiste na prática social. Então, ou seja, a prática social que visa valorizar as expectativas, assim como as realidades, as diferentes realidades dos educandos. Professor-aluno, a relação professor e aluno. O aluno mais participativo e o professor como um mediador entre o saber e o aluno. E a aprendizagem, o conhecimento novo se apoia em uma estrutura cognitiva já existente. A aprender é desenvolver a capacidade. Então, esse conhecimento novo, só uma observação rápida aqui. Essa ideia do conhecimento novo que se apoia em uma estrutura cognitiva já existente é no sentido de que os novos saberes, eles poderão corroborar, reforçar aquilo que o educando já compreende acerca de um determinado assunto, como também os novos saberes poderão romper, quebrar paradigmas
ideias prévias que o educando tinha e que a partir dos novos saberes ele acaba reconstruindo um novo conhecimento, um novo caminho, uma nova ideia, um novo percurso metodológico, tá certo? Tela. Aprender é desenvolver a capacidade de processar informações e lidar com os estímulos do ambiente. Então, nós temos aí essas especificações no que se refere à aprendizagem. O que mais, Leandro? Então, falou na prova, contextualização curricular. O professor visto como um mediador. Os alunos construídos pela experiência pessoal e subjetiva. Se falar assim, deve-se partir de uma situação hipotética. Situação hipotética não, mas sim de uma situação real. Então, quando se fala de experiência pessoal e subjetiva, isso deve partir de uma situação não hipotética, mas sim real. O aluno sujeito portador da prática social viva, situação real. Preparação do educando para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental por meio da aquisição de conteúdos e da socialização dos mesmos para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Então, o foco não é meramente adquirir conteúdos como na ótica da pedagogia liberal tradicional, mas fazer com que o educando saiba aplicar esses conteúdos junto à sua realidade com o propósito de mudança positiva junto ao seu próprio contexto social. O que mais? A relação direta da experiência do educando confrontada com o saber sistematizado. Então, mais uma vez aqui, a importância da contextualização, que, portanto, é uma palavra-chave que faz correspondência com a pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos. E a histórico-crítica, que para muitas obras ela é sinônimo da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então, vale novamente a observação que eu fiz lá no primeiro bloco de videoaula. Para muitos autores, nós temos essa relação da pedagogia histórico-crítica com a crítico-social dos conteúdos. Em prova, eles vão fazer contrapontos entre a pedagogia histórico-crítica e a crítico-social? Não. Trocando em miúdos, a histórico-crítica surgiu quando, Leandro? Aqui na tela, nos anos 70, lá na PUC São Paulo, com Dermeval Saviani, tá? Nos anos 70. Libânio, tomando por base os estudos da pedagogia progressista histórico-crítica de Saviani, ele constituiu para a didática, já nos anos 80, o termo pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos. Então, podemos dizer que seja uma adaptação, no caso a crítico-social dos conteúdos, uma adaptação da histórico-crítica para a didática. Agora, vale a pena a gente fazer algumas caracterizações acerca da pedagogia progressista histórico-crítica, porque, por vezes, aparece em prova o termo pedagogia histórico-crítica e as suas caracterizações na teoria de Dermeval Saviani. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora nesse slide. Vamos comigo aqui na tela. Então, olha só. E quando a gente for fazer exercícios, vocês vão entender melhor isso daqui, tá? Então, Saviani, concepção dialética, a dialética que permeia a reflexão, o ato que consiste no processo de ação, reflexão, ação, Então, uma concepção dialética, reflexiva, e a relação com o materialismo histórico. E quando a gente fala de materialismo histórico, a gente pode definir a importância das condições materiais, as condições materiais ao longo da história humana, que passam a ser determinantes, principalmente a partir do ordenamento do sistema capitalista de produção. Então, ou seja, a ideia do materialismo histórico, ela vai pregar a infeliz exploração do homem pelo homem.
Então isso daqui, Leandro, tem uma relação direta com quem? Com a doutrina marxista. Então, Saviani, ao longo da sua teorização, ele foi extremamente influenciado pela doutrina empreendida por Karl Marx e Friedrich Engels, que foram críticos do modelo capitalista de produção. Então, ou seja, o capitalismo enquanto um modelo dominante e que tem como talvez uma de suas principais ações, talvez não, com certeza uma de suas principais ações, a divisão entre as classes sociais. Então, ou seja, de um lado os ricos, ou seja, aqueles que detêm os meios de produção, do outro os pobres, que vão representar a força de trabalho, que vão vender a sua força de trabalho, intelectual ou manual, para, em troca, receber um salário aí no final, no início do mês, tá certo? E essa relação é uma relação desigual, na qual Marx denominou de mais-valia. Então, ou seja, a lógica de exploração do trabalhador em prol de uma minoria que detém os meios de produção, ou seja, os capitalistas. Então, olha aqui, falou na prova de concepção dialética, relação com o materialismo histórico, tá certo? Histórico-crítica. Fortes afinidades com a psicologia histórico-cultural de quem? De Vygotsky. Então, olha aí a relação com a psicologia histórico-cultural de Vygotsky. A psicologia histórico-cultural que também é chamada de abordagem socio-interacionista. Então, vamos destacar aqui ó, o socio-interacionismo. E a centralidade da educação escolar na socialização do conhecimento sistematizado. Então, no compartilhamento, a socialização, o compartilhamento do saber sistematizado. Além, é claro, da ideia de que a educação deve ser compreendida como mediação no seio da prática social global. Então, com isso, a gente finaliza mais um bloco relacionado às tendências pedagógicas. Leandro, exercícios. Aí é o que a gente vai fazer no próximo bloco, que será o quarto e último vídeo relacionado às tendências pedagógicas, e aí a gente vai fazer só exercícios para vocês verem como é que isso tudo pode cair. Bacana? Uma vaga é sua e até a próxima.